Muito bom dia, hoje é terça-feira, 30 de setembro de 2025, 5h35 da manhã, 15 graus, agradável, quase frio. Estamos no desafio dos 100 dias, uma luta contra mim mesmo. Hoje ainda é tempo de ajustar a carga, toda essa semana é a semana de ajustar a carga e o princípio de hoje é ordem. Ordem de novo, ordem de novo. Por que ordem de novo? Porque ontem eu não consegui colocar a casa em ordem da maneira como eu desejava. Então, o nome é desafio, porque se fosse para ser fácil, não era um desafio. Para mim é muito difícil e hoje eu quero abordar alguns temas que me fizeram não conseguir concluir ontem as coisas que eu precisava concluir. Então, hoje é o 8º dia, eu tenho vitórias para comemorar e eu desejo que você que está acompanhando esse desafio, seja lá em que tempo você estiver acompanhando, você está fazendo o seu dia a dia, lembrar-se que nem todos os dias serão perfeitos, mas você deve continuar firme e não desanimar. Não desanimar significa, se você não conseguiu fazer ontem, faça hoje. Não ache isso normal, porque não é normal, você deve insistir com muita força, assim como eu estou insistindo aqui, mas você deve saber que tudo que você encarar como desafio vai ser difícil, existem muitas coisas que vão tentar parar você no meio do caminho. Então ontem, quando chegou o fim do dia, eu fui fazer o meu balanço do que eu tinha conseguido, o que eu não tinha conseguido. Então algumas coisas eu consegui, fiz muito legal, gostei muito. Algumas coisas ficaram mais ou menos no lugar, sabe? Não aconteceu na hora certa, mas aconteceu. E algumas coisas nem chegaram a acontecer. Então, analisando o meu dia, talvez eu desse aí uma nota 6 para mim. E não vou dizer que estou satisfeito, mas não fiquei desanimado. Em qualquer outro tempo da minha vida, eu teria pensado, agora é melhor desistir disso porque não vai dar. Mas a energia está tão grande e tão confiante, com tanta fé que isso vai me levar para outro nível na minha própria vida, que eu não existe o desistir no meio do caminho. Simplesmente não existe o desistir. Então hoje, como ontem eu comentei, uma frase que foi falada há 29 anos para mim, ela continua permeando os meus pensamentos, que é aquela coisa que me disseram, né? Que eu era muito bom de fazer as coisas no fim, que eu era ruim de planejamento, mas que no fim eu me esforçava e fazia tudo acontecer. E ontem, mais uma vez, aconteceu isso. E eu preciso de uma estratégia para que hoje não aconteça. Uma das coisas que tem me prejudicado no meu dia a dia, todos os pilares da minha vida, são decisões rápidas. Eu sou muito lento em tomar decisões. Eu estou muito lento em tomar decisões. Coisas que precisam ser resolvidas, elas estão sempre na fase do pensamento. Elas sempre estão na fase da ideia. Sempre estão na fase de pode ser melhor, deixa eu estudar um pouquinho mais isso aqui. Então hoje será um dia de pequenas decisões, mas decisões rápidas. Então eu já sei o que eu preciso fazer e o que está me complicando é a procrastinação. É aquela coisa de achar que sempre amanhã pode ser melhor do que hoje, se eu preparar um pouquinho melhor, daqui a pouco acontece alguma coisa que vai ser melhor. Eu vou dar um exemplo sobre isso. Não sei se na tua vida é assim, mas na minha eu vou comentar aqui. Às vezes a gente vai comprar alguma coisa, a gente está namorando alguma coisa lá na internet. Estamos namorando um celular, todo mundo gosta de celular hoje em dia. E aí eu escolho um celular lá e ele custa R$1.000. E aí eu fico olhando para aquele celular, 1.000, tem até umas estratégias aí dos blogueiros, dos youtubers que falam, né? Você pega aquele produto que você quer, joga no carrinho e aí você não compra, fica esperando
o aplicativo ali, a plataforma de compra, te dá um desconto, te mandar um cupom. E aí a gente fica esperando. Finalmente um dia a gente compra. Pagou 1.950, 1.050, não importa quanto pagou. No outro dia aparece uma super promoção. O mesmo celular por R$850. Aí a nossa mente faz assim: eu devia ter esperado um pouquinho mais. Então isso é algo que permeia meus pensamentos desde sempre. Eu posso esperar um pouquinho mais, que depois as condições serão melhores. Então hoje não tem condição melhor. Eu já tenho algumas decisões tomadas aqui na minha cabeça, e assim que eu chegar no meu trabalho, são decisões relativas ao meu trabalho que eu estou falando aqui. Assim que eu chegar no meu trabalho hoje, eu farei tomarei algumas decisões ali, executarei as decisões que já estão tomadas. E são decisões que estão, pasmem, tem coisa que já está há quase um ano para ser resolvida e não foi. Então hoje eu resolverei algumas coisas que estão no passado. Isso vai me ajudar no princípio da ordem, porque ao passo que eu não tomo algumas decisões, as minhas coisas vão ficando para trás e eu sei que algo está errado. Bom dia. Bom dia. Eu sei que algo está errado, sei que eu realmente preciso fazer algo para as coisas chegarem no lugar. Então uma das coisas, decisão rápida. Outra coisa que me prejudicou no dia de ontem, mas não me prejudicará no dia de hoje, é planejamento. Eu tenho essa coisa do daqui a pouco eu resolvo tudo. Então, geralmente eu não tenho anotações. Eu não tenho um plano para fazer as coisas acontecerem durante o dia. Então ontem o que eu tinha plano de dar certo, deu certo. Teve coisa que não deu certo perfeitamente, mas deu certo. Atrasou ali 30 minutos, alguma coisa do tipo, mas foi resolvido. Dentro da ordem ela se encaixou. Mas teve coisa que eu não fiz. E aí no fim do dia eu percebi que uma decisão rápida que eu deveria ter tomado há uns 4 ou 5 dias atrás me prejudicou ontem pela falta de planejamento. Então hoje, chegando no meu trabalho, algumas coisas serão colocadas por escrito para que eu faça aquilo acontecer. Então hoje será um dia diferente, será um dia que eu farei a ordem chegar no lugar dela. E o que eu quero dizer para você que está me acompanhando nesse desafio: muitas coisas que você decide fazer na sua vida, dá muito trabalho daquilo acontecer. E por que dá esse trabalho todo? Porque nós estamos acostumados a fazer uma coisa, nós temos um padrão mental que ele nos leva a fazer as mesmas coisas sempre. Você pode observar que aquelas coisas que você diz assim: agora nunca mais eu faço isso. Então, daqui a meia hora você está fazendo de novo. E é meio normal que isso aconteça dentro do padrão mental que você está vivendo a sua vida, do padrão mental que eu estou vivendo a minha vida. E o que a gente precisa entender é que quebrar padrões mentais é algo extremamente difícil, extremamente doloroso. Então, se hoje, aqui no 8º dia do desafio, tem coisas que você ainda não conseguiu fazer, primeira coisa que eu digo para você: não desanime, continue realizando, continue fazendo com força para as coisas acontecerem. E outra coisa que eu quero dizer a você e que eu estou dizendo a mim mesmo nesse momento: tome a decisão de sentir dor. Tome a decisão de sentir dor. Pela terceira vez, tome a decisão de sentir dor. Sem dor, nada será resolvido. Às vezes, a gente acha que apenas pela boa vontade de que algo aconteça, ela vai acontecer. Ela não vai acontecer. Isso é um desafio. São 100 dias. Nós estamos começando agora. Durante todo o período, será quebrar padrões mentais. Se fosse fácil de fazer, eu apenas tinha escrito e dito assim: agora eu vou viver tudo pela ordem. E eu viveria até.
pela ordem inadequada, mas eu quero viver pela ordem adequada. Então eu estou aqui ajustando a carga e estou dizendo para você, e estou dizendo principalmente para mim, haverá muita dor durante esse processo. E você precisa, como eu preciso, aceitar a dor como um processo de aprendizado que nos levará ao nível que nós desejamos viver. Então, eu tenho muitos motivos para estar nesse desafio. 29 anos vivendo, eu tenho 47, estou falando do evento que me colocou como no fim eu resolvo tudo. São 29 anos vivendo um padrão de vida que me prejudicou. Eu não aceito mais. Ontem lutei e hoje estarei lutando novamente. Então, eu desejo a você um dia maravilhoso, cheio de ordem, que aquilo que você decidiu junto comigo nesse desafio, ajustar a carga da sua vida, colocar as coisas no lugar, que você tenha força e disposição. Vai com fé, enxerga lá na frente. Se você enxergar só hoje, você também vai desistir. Mas se você enxergar lá na frente, a pessoa que você será quando finalizar esses 100 dias, você vai conseguir força, encontrar o caminho de resolver todas as coisas. Muitos princípios ainda virão, mas eu vou dizer para você um princípio que não faz parte do dia hoje, vou apenas dizer para você fazer uma conexão. O princípio da criatividade está ligado diretamente a Deus, o princípio do Criador. Se somos filhos de Deus, Deus é Criador, nós somos criativos. Então eu sei que muitas coisas que você está tentando fazer e não consegue, às vezes você olha para você mesmo e diz assim, me falta criatividade. Não falta, conecta com Deus, que Ele entrega e você vai conseguir fazer. Hoje é dia de ajustar a carga, hoje é dia de pôr em ordem tudo aquilo que está fora do lugar. Vamos comigo? Bora!